Olá, meus queridos do canal, mais um vídeo feito com muito carinho para vocês. É simples, mas é com muito carinho, tá? Agora é frações equivalentes. Você sabe o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Vamos ver com um exemplo aqui bem simples para a gente poder entender o que são frações equivalentes. Observe que eu desenhei 3 retângulos de mesmo tamanho, onde eu dividi em quantidades diferentes. O primeiro eu dividi em 2 partes iguais, o segundo eu dividi em 4 partes iguais e o terceiro retângulo em 8 partes iguais. Então, eu vou agora escrever a fração que representa cada retângulo para a gente entender melhor o que são frações equivalentes. O primeiro retângulo ele foi dividido em 2 partes, então seu denominador é igual a 2. Quantas partes eu colori? Ou seja, quantas partes eu tomei? Uma. Então, a fração que representa esse retângulo é a fração 1/2. Segundo retângulo foi dividido em 4 partes iguais, onde foram tomadas, ou seja, foram coloridas 2 partes. Então, a fração que representa esse retângulo é a fração 2/4. Terceiro retângulo foi dividido em 8 partes, onde foram coloridas 4 partes. Ou seja, a fração que representa esse retângulo é a fração 4/8. Observe que as partes coloridas, ou seja, as partes tomadas, representam o mesmo tamanho, a mesma quantidade, Só foram divididas aqui em quantidades diferentes. Mas você comparando aqui, ó, é o mesmo tamanho a parte colorida em todos os retângulos. Ou seja, essas 3 frações, elas representam a mesma quantidade. 1/2 representa a mesma quantidade que 2/4, que representa a mesma quantidade de 4/8. Nós vimos lá no vídeo de simplificação de frações, frações irredutíveis, onde você pega a fração e vai dividindo até chegar numa fração irredutível. Observe que você pegar 4/8 e simplificar, qual número você pode dividir o 4 e o 8 ao mesmo tempo? Nós podemos dividir por 2, podemos também dividir por 4. O maior número que divide o 4 e o 8 ao mesmo tempo é o número 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Observe que a fração irredutível de 4/8 é 1/2. Olha aqui 1/2, ó. Observe que 1/2 e 4/8 é a mesma coisa, ou seja, representa a mesma quantidade. 2/4 também posso simplificar. É uma fração que tem como simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Observe que essas frações, ao simplificá-las, elas chegam na fração irredutível 1/2. Exatamente a primeira fração. Ou seja, essas 3 frações, elas representam a mesma quantidade. Ou seja, quando você tem uma fração que você vai simplificar, o resultado dela, o resultado da simplificação, representa uma fração equivalente a ela. Poderia também pegar a fração 1/2 e multiplicar essa fração por um número qualquer. Por exemplo, vou multiplicar essa fração pelo número 2. Quando eu multiplico uma fração, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Quando eu multiplico uma fração por um número, por qualquer número, eu estou encontrando uma fração equivalente a ela. Ou seja, uma fração que representa a mesma quantidade. Se eu pegar agora essa mesma fração e multiplicar agora por 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Eu tenho mais uma fração equivalente a ela. Observe que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Ou seja, elas são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade.
Então, uma determinada fração, ela vai ter infinitas frações equivalentes, porque você pode encontrar uma fração equivalente a ela multiplicando essa fração por qualquer número, desde que você multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou você pode simplificar a fração, quando der para simplificar, claro, né? Você pode simplificar, o resultado da simplificação é uma fração equivalente a ela também. Por exemplo, eu tenho a fração 15/20. Eu quero determinar frações equivalentes a ela, ou seja, frações que representam a mesma quantidade que 15/20. Eu posso pegar essa fração e dividir por um número, ou eu posso pegar essa fração e multiplicar por um número natural. Então, olha só, olhando essa fração, ela é uma fração que dá para simplificar, né? Ela é uma fração redutível. Qual é o número que divide o 15 e que divide o 20 ao mesmo tempo? Esse número é o 5. Então, eu vou simplificar, ou seja, eu vou dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Então, eu obtive aqui uma fração irredutível, 3/4, que é uma fração equivalente a 15/20. Ou seja, elas representam a mesma quantidade. Ah, mas eu quero determinar uma outra fração equivalente a 15/20. Agora, eu vou multiplicar. Vou multiplicar por qualquer número natural. Lembrando que tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí eu vou encontrar uma fração equivalente, o qual eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou pegar o numerador 15 e multiplicar por 2, que dá 30. Vou pegar 20 e multiplicar por 2, que vai dar 40. Então, agora eu tenho aqui a fração 30/40. É uma fração equivalente a 15/20, a 3/4, ou seja, elas representam a mesma quantidade. Então, para você encontrar uma fração equivalente, basta você multiplicar a fração toda por um mesmo número ou, quando der, dividir essa fração pelo mesmo número. Lembrando que uma fração ela tem infinitas frações equivalentes. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e, se ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal.